Olá, meus companheiros de terra. Que Deus abençoe todos quanto terão a graça e a oportunidade em poder acompanhar esta live. Nós temos um tema pertinente, como sempre, um tema capital, tema de interesse de todos quanto almejam seguir Deus em espírito e em verdade. A humanidade caminha no espírito de sapo, segundo a revelação que Caco Filipe recebeu de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14. Para começarmos, Pastor Willan, a humanidade caminha no espírito de sapo. Exatamente conforme nós vemos em Apocalipse 16, 13 a 14, João descreve em Apocalipse que ele viu 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, operando sinais, prodígios e maravilhas para a conquista da humanidade. Esses 3 espíritos imundos, onde é que se encontram? Desde antes da fundação do mundo, o Deus Todo-Poderoso havia confiado esta revelação a um homem, ao profeta Caco Filipe. E desde há muito tempo não vimos um homem sobre a terra a revelar a identidade desses 3 espíritos imundos vagando pela terra, indo à conquista da humanidade. Nós sabemos, de acordo com a revelação atribuída ao profeta Caco Filipe, que esses 3 espíritos imundos, semelhante a Rã, são o cristianismo, o judaísmo e o islão. Essas três religiões andam no espírito de Rã. Nós sabemos que a Rã é uma espécie de anfíbio que tem os olhos muito acentuados na cabeça. Ela consegue enxergar aquilo que está por trás dela. Também consegue enxergar muito bem aquilo que está muito distante dela. Mas a Rã não consegue ver o que está diante dela. Simplesmente ela vê o que está por trás e que está muito adiante. É por isso que vemos que a Rã salta. A Rã vai saltando, porque ela não consegue ver o que está nos seus pés. E é nesse espírito que a humanidade caminha hoje. É dito que esses espíritos têm a característica, têm a semelhança de Rã. Essa é a manifestação desses espíritos e é nesse espírito que a humanidade caminha hoje. É por isso que nós podemos ver cada líder religioso, cada membro dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, elas conseguem ver que Jesus Cristo morreu na cruz. Elas conseguem ver que Noé construiu uma arca, as pessoas rejeitaram Noé e todos aqueles que entraram na arca foram salvos. Eles conseguem ver que Jesus Cristo fez milagre, que Jesus Cristo estava com a mulher samaritana e tudo isso. Eles conseguem ver o que Deus fez no passado. E também eles têm a esperança de que Jesus Cristo um dia virá. Tudo no futuro e no passado. Mas eles nunca conseguem dar conta o que Deus está fazendo no presente. Eles são bons em ver o que Deus fez no passado, em ver o que Deus fez no presente. Eles veem que Jesus Cristo um dia virá. E independentemente das doutrinas que as igrejas seguem, eles todos sabem que Jesus Cristo um dia virá. Eles sabem todos que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas o que Jesus Cristo está fazendo no tempo deles, eles não sabem. É nesse espírito que as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, incluindo missões e ministérios, andam sobre toda a face da terra. É nesse espírito que a humanidade caminha. Eles conseguem ver o que Deus fez no passado. Eles conseguem ver tudo isso. Eles dizem, Moisés, Jesus disse, Jesus virá. Mas Jesus Cristo está na terra, no nosso tempo, no ministério do profeta Caco Filipe. O profeta Caco Filipe veio à terra e ele disse que ele encontrou os habitantes da terra 10 vezes mais hipócritas do que há 2000 anos. Você vê que eles constroem em grandes igrejas. Eles têm muitos fiéis. Enquanto que nós vemos Jesus Cristo. Quais são aqueles que seguiram Jesus Cristo? No tempo em que Jesus estava na terra, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo. Jesus Cristo foi perseguido pelos religiosos do seu tempo. Jesus Cristo teve apenas 70 discípulos e 12 apóstolos. É assim que cada profeta verdadeiro é identificado. Cada profeta que Deus enviou na terra é perseguido pelos religiosos do seu tempo. Mas nós vemos todos esses líderes religiosos. Eles têm doutrinas diferentes. Têm conceitos diferentes, têm
têm igrejas, seguem doutrinas diferentes, mas todos eles, unânime, dizem Jesus virá, Jesus virá, Jesus está a vir, Jesus está a vir. Mas eles não conseguem ver que Jesus Cristo está no ministério do profeta Caco Filipe. Assim como os seus ancestrais, os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, no tempo de Jesus, eles estavam a ver que Moisés os tirou da escravidão do Egito até a terra prometida. Eles conseguiam ver tudo aquilo. Eles conseguiam ver que Isaías disse que o Messias virá. Eles conseguiam ver que Moisés disse que Deus lhe suscitaria um profeta. Mas quando o Messias estava na terra, no tempo deles, eles não enxergavam aquilo. Eles não conseguiram reconhecer o Messias. É assim que a humanidade caminha hoje nesse espírito. Eles, diante do Messias, crucificaram o Messias, combateram o Messias. E nós vemos que, a partir de Mateus 27, no versículo 20, enquanto Pilatos estava a mandar a população, o povo, escolher entre Barrabás e Jesus, Pilatos perguntou, mas vamos soltar quem? Soltemos Barrabás ou Jesus? Eu vou lavar as mãos, não tenho culpa nisso, vocês é quem escolhem. O povo não estava a responder, mas nós vimos que, de acordo com Mateus 27, versículo 20, que são os sacerdotes que incitaram o povo a escolher Barrabás, para que pudessem então crucificar Jesus Cristo. Vem, vocês não procuram o diabo distante, não procuram o diabo em outro sítio. O diabo, o que impede a tua salvação, é o líder que você segue em tua igreja. É ele quem te enche com esse espírito de rã. É ele quem te mostra que Jesus Cristo morreu na cruz. É ele que virá. Mas ele não consegue te indicar Jesus Cristo no tempo dele. Você vê que eles vos levam nas igrejas. Eles estão ali com as suas igrejas, mas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Você consegue ver que uns são pentecostais, outros são adventistas, outros são testemunhas de Jeová. Todos eles unânimes conseguem dizer que Jesus Cristo virá, mas não reconhecem Jesus Cristo no seu tempo. É nesta maneira, é nesse espírito que a humanidade vive, é nesse espírito que a humanidade caminha. Mas Jesus Cristo, o Deus vivo, ele anda, ele caminha sobre as 7 lâmpadas de ouro, sobre as 7 lâmpadas. Enquanto ele caminha, ele enviará sempre profetas em cada geração. Mas os filhos do diabo, eles saltarão como rã. Eles pularam de Moisés para Isaías, do cadáver de Moisés para o cadáver de Isaías. Pularam do cadáver de Isaías para o cadáver de João Batista, conforme Jesus disse que os filhos do diabo, os fariseus e saduceus, estão sentados na cadeira de Moisés. Eles deixaram Jesus Cristo morrer, combateram Jesus Cristo, depois nós vemos eles agora, não, nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Eles combatem o profeta vivo do seu tempo, para depois reconhecerem que aquele profeta realmente era de Deus. Mas os filhos de Deus, em cada tempo, reconhecem o profeta mensageiro vivo do seu tempo. E hoje, os filhos de Deus, nos 4 cantos da terra, estão a reconhecer o profeta Caco Filipe, o profeta que Deus os enviou nessa geração. A salvação nunca consistiu em você reconhecer o que Deus fez no passado. A salvação nunca consistiu em reconhecer o que Deus fará no futuro. Mas a salvação consiste em reconhecer Deus no teu tempo. É o que Deus está fazendo no teu tempo, que é a única porta e o único caminho para a salvação da tua alma. E em Amós 3,7 é dito que o Senhor, o Eterno, não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se ele está fazendo alguma coisa nesse tempo, então há um profeta pelo qual ele está a revelar os seus segredos. E esse profeta, para... Perdemos o pastor Guilão, mas vamos ter novamente daqui a pouco. Conforme tratar o nosso tema, a humanidade hoje caminha no espírito de Rã. Sabemos muito bem que a Rã, elas têm olhos nas suas cabeças. A Rã tem olho na cabeça. Elas podem ver no passado o que Deus fez antes do seu nascimento, podem ver no futuro o que Deus fará após a sua morte. Mas no presente, eles não conseguem saber do que Deus está fazendo.
É por esta razão que nós vemos elas saltando. Você vê? Repara uma rã. Repara o trajeto de uma rã. Ela faz isso. Ela consegue ver no futuro, você vê? Consegue ver no passado. Consegue ver o que aconteceu antes do seu nascimento e consegue ver no futuro após a sua morte. Este é o espírito do cristianismo, do Islão e do judaísmo, segundo a revelação que o Deus Todo-Poderoso deu ao profeta Caco Filipe. Vejamos no cristianismo, no Islão e no judaísmo, a qual são os 3 espíritos de sapo, segundo Apocalipse capítulo 13, segundo Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 14. Eles acreditam que o Messias virá. Eles sabem que o Messias virá. Eles sabem que Moisés estava na terra, era um profeta. Eles sabem que Deus conduziu o seu povo no tempo de Deus por Isaías. Sabem muito bem que no tempo de Jeremias, Abacuque, Não, Malaquias, Sofonias, Ageu, Paulo e tantos outros profetas, Deus conduziu através deles. E também sabem que Deus futuramente fará isto, fará aquilo e que o Messias virá. Mas o que Deus está fazendo hoje, no presente do indicativo, que pode dar a salvação a qualquer filho de Deus, isto eles não sabem. Este é o espírito de sapo, o espírito de cegueira, o espírito que atua em todas essas igrejas que vocês veem sobre toda a face da terra. É o diabo que é adorado em nome de Jesus Cristo dentro do cristianismo. É o diabo, Satanás, que é adorado em nome de Alá dentro do Islão. É o diabo, Satanás, que é adorado em nome de Elohim e Amashua dentro do judaísmo. Não é o verdadeiro Deus. O Deus, a salvação conjuga-se no presente do indicativo. Vejamos o que Mateus escreveu no Evangelho de Jesus, no capítulo 4. Mateus escreveu, é dito, é escrito, ou está escrito, que quando Satanás levou Jesus em visão, apareceu Jesus em uma visão, Jesus disse, não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. O homem viverá do que sai. O que está na Bíblia não sai da boca de Deus. Saiu da boca de Deus. E isso a maneira não compreende, porque a maneira tem espírito de desato. O Filipe é o mensageiro de Mateus 25:6. Mas a humanidade rejeita, a humanidade combate, porque a humanidade tem espírito de sapo. A humanidade não acredita, a humanidade não reconhece que o Filipe é a voz de Mateus 25:6. Mas pode ser, você pode ver alguns filhos de mas Mateus 25:6 é uma simples parábola. Por quê? É espírito de sapo. Mas o mesmo que vai dizer que Mateus 25:6 é uma simples parábola, diz que João Batista é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. O profeta Isaías, nesse Isaías 40, versículo 3, que voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Só assim. É João Batista. É espírito de sapo. Mas saibam que Mateus 25:6 é uma parábola para os filhos do diabo Satanás. Mas para o Filho de Deus, é uma profecia. Mesmo o pensamento de Jesus é a palavra. A palavra de Jesus é a palavra. E o salmista muito bem já anunciou que Jesus, em Salmos capítulo 72, que Jesus Cristo falaria em parábola. E mesmo Jesus, ele disse que eu estou a cumprir tudo que foi dito de mim na lei de Moisés, no livro de Isaías e no livro de Salmos. Você vê?
é uma parábola para os filhos do diabo. Mas para os filhos de Deus, Mateus 25 é uma profecia. E que é com Filipe, é a voz que clamou em Mateus 25:6. O noivo é Cristo. As virgens são todos os filhos de Deus, são todos escolhidos, todos os predestinados, segundo Atos capítulo 13, versículo 48, para essa geração que vão reconhecer que todas as religiões são de Satanás e que não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra e que o caminho de Deus é somente o caminho dos profetas mensageiros, conforme Jesus Cristo prometeu em Mateus capítulo 10, versículo 30 a 35, enviar profetas, e mesmo o João escreveu no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 6, que o Senhor Jesus Cristo, que os religiosos do cristianismo, os católicos, os protestantes, os pretendem adorar e servir, é Deus dos espíritos dos profetas. Oh, amado companheiro de terra, vocês têm caminhado no espírito de sapo. Vocês conseguem ver somente o que Deus fez e o que Deus fará. Mas vocês não conseguem ver, nunca conseguirão ver o que Deus está a fazer. Ninguém na terra, filhos da serpente, os vossos descendentes, os vossos primos, bisavós, trisavós, conseguiram ver no presente, enquanto estiveram no espírito de sapo, que hoje a humanidade tem caminhado e tem. Nós vemos homens, pastores, que abusivamente chamam-se de pastores, dizem que não há nenhum Cacô Filipe, não há ninguém, nós estamos à espera de Jesus, é só Jesus. Este é o espírito de sapo. Quando o profeta veio, os filhos do diabo sempre rangeram os dentes desta maneira. Eles já sabiam o que Deus fará. E eles indicavam do que Deus fará. E hoje, no presente, alegavam que são do que Deus fez no passado. Este é o espírito de sapo. Este é o espírito que toda a humanidade hoje tem caminhado. Pastor William, as tuas últimas palavras. A humanidade hoje caminha no espírito de sapo, Pastor William. Segundo Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 a 14. É exatamente isso que nós podemos constatar na humanidade. E isso graças à revelação dada por Deus através do profeta Cacô Filipe. Nós vemos que até este dia os judeus não reconhecem mesmo que aquele que eles mataram foi o Messias. Mas eles estavam à espera de um Messias. Os judeus esperavam o Messias durante muitos anos. Eles clamavam, o Messias virá, o Messias será grande. Nós podemos ver de acordo com Lucas 1, versículo 30 a 31, que o Messias se sentaria no trono de Davi. Eles viram que não, se Davi foi o rei de Israel e o Messias quando vier, então esse Messias só pode ser um homem grande que vai liderar Israel. Eles poderiam estar em suas sinagogas e dizer, olha, quando o Messias vier, o que Moisés fez diante de Faraó não se pode comparar ao que Messias fará a esses soldados romanos que vocês veem aqui nas nossas ruas. Eles clamavam aquilo nas suas sinagogas, incutindo falsas esperanças, falsas compreensões acerca do Messias ao povo. E quando o Messias veio no tempo deles, não o reconheceram. São os líderes religiosos que prenderam os fiéis para não seguirem Jesus Cristo. E é o mesmo espírito que conduz a humanidade hoje. Os líderes religiosos estão a prender os seus fiéis nessas cadeias que são as religiões, que são as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, nessas cadeias satânicas, para não reconhecerem o homem que Jesus Cristo enviou nessa geração. Vocês podem ver que a salvação nunca consistiu em crer no que Deus fez no passado. A salvação nunca consistiu em crer no que Deus fará no futuro. Tivemos problema de conexão, mas como muito bem dizia o pastor Bilão, que a salvação nunca foi em crermos no que Deus fez no passado, e nem muito menos a salvação consistia ou consiste no que Deus está a fazer ou no que Deus fará no futuro. Mas a salvação sempre consistiu, a salvação sempre consistirá, e a salvação consiste no que Deus está fazendo no presente do indicativo. Para terminar, vejamos lá os fariseus, sim, no tempo de Jesus.
Lá no livro, segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, no versículo 30 a 32. Eles disseram a Jesus, se nós tivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não íamos derramar o sangue dos profetas. Mas Jesus censurou-lhes e disse-lhes que pois os aprova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. E chamou-lhes raças de víboras, hipócritas filhos do diabo. Por quê? Porque eles tinham que acreditar no presente do indicativo. Eles tinham que reconhecer Jesus de Nazaré, o profeta vivo do seu tempo, para provar o que a boca deles diziam, de que se estivessem nos dias dos seus pais, não fariam o que os seus pais fizeram. Assim também, para você que nos acompanhou, deve saber que a única maneira de você provar a Deus que não tens espírito de sapo, não é você conseguir reconhecer que Moisés ou Isaías foi profeta, ou que Jesus virá, ou que ocorrerá isso assim, mas é você crer no presente do indicativo, segundo a promessa que Deus deu para o nosso tempo, de Mateus 25:6, a qual o mensageiro é Jacob Filipe. Deus vos abençoe e Deus vos ilumine. Se você é membro do cristianismo, do islã, do budismo, do judaísmo, de qualquer religião, saiba claramente que, segundo a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo ao profeta Jacob Filipe, não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. Todas as religiões são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. Amém.